Delta do Parnaíba ou Delta das Américas é sem dúvidas um dos locais mais especiais do nosso país. Ele ocupa uma grande parte de dois estados do nosso Brasil, o Maranhão e o Piauí. Você pode conhecer ele saindo de locais diferentes dos dois estados, e hoje iremos te mostrar nossa experiência saindo do Porto dos Tatus, no Piauí, e junto com o icônico Seu Maíca, vamos te mostrar a rica e exuberante fauna e flora de lá. Em especial, você verá um dos momentos mais incríveis que já vivemos aqui no Brasil. E além do Delta, nesse vídeo em um roteiro de 4 dias, você conhecerá as praias de Luiz Correia, o charmoso Centro Histórico de Parnaíba e um atrativo que quase ninguém conhece, que é uma verdadeira joia escondida. Bom dia, galera, e hoje o nosso rolê família, como vocês já viram na introdução do vídeo, é diretamente aqui de Parnaíba e região, no estado do Piauí. E para começar muito bem esse vídeo, a gente já vai direto fazer o passeio do Delta das Américas com um sujeito muito icônico aqui da região, que é o Seu Maíca. Antes de eu começar a dizer por onde é o nosso percurso, o Delta começa aqui e termina aqui, ó. Então tudo isso aqui é o Delta do Parnaíba, com 2.700 km. Logo bem aqui nós temos uma parada, que é duna com cadeia de duna. Vamos para frente, mas na frente a gente dá mais uma explicação. Primeira parada de fato aqui, um local chamado Morro Branco, que é uma duna bem alta, onde tu pode ter uma visão um pouco mais panorâmica aqui do Delta do Parnaíba. Aí chamo ela de aninga elefante porque a folha dela é o jeito de a orelha de um elefante, né? E ela bota também um fruto, pessoal, na ponta do galho, parecido um abacaxi. Só que você não usa ele. Ele tem um leite forte, que ele passa na sua pele, esse couro fino sai que você nem observa, né? Como esse talo dela, esse talo é igual um colete salva-vida deixa, ó. Ele é flutuante em cima d'água. Qualquer lado que você tiver, se tiver seu colete, você pode pegar 2 aí que você não afunda de maneira alguma. Isso aí era que há 200 anos atrás, quando existiam os índios aqui nessas vias, onde nós vamos passar. Eles usavam para fazer as balsas, os forros da jangada. Esse aqui foi o início daquele garapé que eu falei que nós vamos entrar, vamos demorar na base de 40 minutos até nós chegar lá onde no Rio Parnaíba de novo. Ele vai dividir essas 2 ilhas, vai dividir a Ilha Grande de Santa Isabel e vai dividir essa outra ilha, que chama Ilha da Trindade, né? E vamos para frente, vamos ver se a gente avista alguns animais, né? A gente está andando aqui pelo Igarapé e a gente já viu vários jacarés tinga, que é um jacaré que na fase adulta chega até mais ou menos 1,60 m, mas aqui eles estão menorzinhos, a gente já viu uns 3, 4 aqui durante o nosso trajeto. Outro animal super interessante que a gente viu agora é o peixe de 4 olhos, que realmente ele tem 4 olhos, e daí outra peculiaridade dele é que ele, além de nadar, ele também dá uns saltos na água. Então a gente começa a chegar um pouquinho perto dele, ele começa a dar uns pulinhos assim, é até um pouco engraçado.
Então, aqui nós estamos com 2 caranguejos aqui, ó. Peguei 2, ainda não está na fase adulta. O caranguejo dele vai ficar adulto é 6 anos. E aqui nós temos o macho e a fêmea, ó. Nós temos uma grande diferença do caranguejo fêmea para caranguejo macho. Porque a fêmea tem esse peito largo e o macho tem esse peito estreito, ó. Essa riscazinha fina no meio. Outra diferença, a perninha do macho tem pelo e a da fêmea é depiladinha, ó. Então, aqui debaixo dessa tampa dela aqui, dessa barriga, é que ela guarda o ovo. Ela chega a guardar na base de 12 mil ovos, de 12 mil a 8 mil ovos aqui debaixo. Ó. Desse 8 mil ovos, apenas 4% é para o mercado. 3%, os outros ficam no manguezais. Como ela solta o ovo, deixa naquelas algazinhas da raiz, ó. O próprio caranguejo macho, ele é predador. O peixe, porque é menor do que um caroço de uma areia. Como é muito caranguejo aqui no delta do Parnaíba, essa carangueja fêmea não pode ser pegada, nem para o comércio. O macho é acima de 6 centímetros. Outra coisa, olha o alimento dele. A folha. A folha do mãe que é o alimento do caranguejo, né? Aí depois de 3 dias é que ele vai comer essa folha. Porque ela está bem inchadinha, é que ele vai comer. Então, pessoal, aqui chama Baía das Canárias, onde o rio Parnaíba se encontra com o mar. Essa foz fica a um lado do Piauí e ao outro lado do Maranhão. Então, é uma das desembocadoras aonde o rio Parnaíba se encontra com o mar. Esse rio Parnaíba ele nasce entre Tocantins e Bahia, chama Chapada das Mangabeiras. Do nascente dele até essa segunda desembocadora aqui onde nós estamos, dá 1.472 quilômetros. Isso em linha reta. Se vir fazendo a curva, acho que vai dar uns 2.000 metros. Agora a gente está fazendo uma pausa para o almoço aqui na Ilha das Canárias, que é uma das maiores ilhas aqui do delta do Parnaíba. E o seu Maíca estava nos comentando que essa ilha aqui moram cerca de 5.000 pessoas e grande parte vive da pesca. A maioria são pescadores, mas nos últimos anos o turismo começou a se desenvolver um pouco mais. Inclusive, o local onde a gente está almoçando aqui agora, ele além de restaurante, também é uma pousada. E aproveitando enquanto a gente aguarda o almoço, queria dar uma dica para todo mundo que gosta de viajar igual a gente, porque durante todo esse nosso rolê aqui em Parnaíba, aqui no Piauí, a gente vai estar vestindo as peças da Insider. Já falei antes aqui da Insider para vocês, né, que a gente já era cliente antes da gente estar fazendo publicidade aqui no canal, porque as peças têm 2 coisas que a gente gosta bastante. Uma delas é que as peças são muito versáteis, então elas vestem bem em vários tipos de ambiente. E a segunda coisa é que as peças têm muita tecnologia. Por exemplo, essa peça que eu estou usando, que é uma tech shirt, ela desamassa muito fácil no corpo, então às vezes tu pega ela toda amassada e só com o calor do próprio corpo ela desamassa a roupa, né? Parece que tu passou ela, como vocês podem ver aqui. Ela também é anti-odor e evapora rapidamente o suor, então às vezes tu sua um pouquinho, né, em dias muito quentes, como que a gente está pegando hoje aqui no delta do Parnaíba, mas tu fica um pouquinho parado, né, pega um ventinho, ela já seca bem rapidinho. E como vocês vão ver nesse vídeo, nós 4, né, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe, estamos usando as peças da Insider, então tem peças para todos os gostos e não só as tech shirts, tá? Também tem shorts, tem top, dentre outras coisas. E para quem tiver interesse, é só aplicar o cupom ROLEFAMILIA12 no site da Insider, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Almoço finalizado, a gente pediu um filé de peixe ao molho de maracujá e também um filé ao molho madeira, tava tudo muito bom. E aqui a gente fica almoçando com essa vista maravilhosa do rio. Depois do almoço a gente já voltou aqui pro meio do passeio e a gente estava conversando aqui entre a gente que esses igarapés, esses igapós que a gente está passando aqui no meio dos mangues aqui do delta do Parnaíba, eles são um dos mais bonitos que a gente já conheceu aqui no Brasil, porque eles são muito ricos em vida, né? Em fauna, em flora. A gente não consegue gravar tudo, né? Porque às vezes os animais passam muito rápidos, mas a gente já viu macaco, já viu jacaré, já viu peixe, já viu pica-pau, um monte de ave que eu não sei o nome aqui. Sério, que lugar incrível!
Aqui é as armadilhas para pegar aí camarão, viu? Eles se usavam de primeiro, usava era do talo da carnaúba. Que tem o camarão, entra aqui, ó. Depois dele entrar, é nessas duas bocas, ó. Entrou, não pode mais sair. Aí ele é que tem essa portinha aqui, ó. Aí abre para pegar o camarão, ó. O pitu. Esse é o camarão pitu. Sim, aqui nós temos na mão direita a folha do mangue vermelho, desse mangue que tem a raiz aérea. Na mão esquerda nós temos a folha aí do mangue branco, mangue siriba. Viu? Esse mangue siriba, ele cria sal na folha e o mangue vermelho não cria. Ó. Dá uma provadazinha aí. Não tem sal. Prova do mangue branco. É bem saudável. Então isso quando dá 9 horas do dia, você pode vir aí passar uma colher, você limpar umas 10 folhas, 15 folhas, você tempera aí uma panela. Porque agora o sol já está ficando frio, mas quando dá meio-dia ela fica alvinha. E tá tudo perto, tá tudo emendado aqui um com o outro. Essa não tem sal na folha. Já essa mangue branco, já cria sal na folha. É mangue branco, mas conhece como mangue siriba, né? Mangue branco é porque a casca dele é toda branca. Mangue vermelho. Esse mangue vermelho, a casca dele é totalmente vermelha, né? Ó, se você ferir lá, você vai ver totalmente vermelho, da qualidade dessa tua camisa. Chama mangue vermelho. Tá? O momento mais aguardado do dia chegou. A gente agora parou o barco aqui na frente da Ilha dos Guarás, que é o local onde os guarás vêm para dormir, né? Guará, aquele pássaro vermelho, muito bonito. Quando chega finalzinho de tarde, né, o sol começa a baixar, começam a vir muitos guarás em bando, e eles param aqui bem na nossa frente, nessa ilha aqui. A gente já viu algumas outras revoadas, né, em Tutóia, em Atins, em Primeira Cruz, no Maranhão, e sempre é especial, tá? E hoje tenho certeza que não vai ser diferente. Jeito melhor de finalizar um passeio como esse, eu sinceramente desconheço.
Essa revoada foi simplesmente mágica, e é daqueles momentos que vai ficar guardado para sempre nas nossas memórias. Bom dia, galera! Começando o nosso segundo dia de roteiro, e hoje a gente vai dedicar ele a mostrar para vocês aqui um pouco do centro histórico de Parnaíba, que nos falaram que é um dos mais bonitos aqui do estado do Piauí. Então, ao longo do dia a gente vai caminhando aqui pelas ruas de Parnaíba e contando algumas histórias e curiosidades sobre o local. Primeira curiosidade é que Parnaíba é a segunda maior cidade em termos de população aqui do estado do Piauí. Segundo o último censo, ela tem cerca de 162 mil habitantes, e a maior cidade em relação à população é a capital Teresina, que por sua vez tem por volta aí de 866 mil habitantes. Segunda coisa, a gente já falou isso ontem aqui para vocês, mas eu queria reforçar, porque tem muita gente que acha que o Delta do Parnaíba ele fica só no Piauí por causa aqui da cidade que a gente está agora, que é a cidade de Parnaíba, mas na verdade ele é gigantesco e só cerca de 30% faz parte aqui do estado do Piauí e o resto, os outros 70%, fazem parte do estado do Maranhão. E a terceira coisa, que esse conjunto paisagístico histórico aqui de Parnaíba, ele foi tombado pelo IPHAN lá em 2011 e agora a gente vai mostrar ele com mais detalhes aqui para vocês. E a gente começa o nosso rolê aqui no complexo Porto das Barcas, que fica na margem direita do rio Igaraçu, que é um dos principais afluentes do rio Parnaíba. Hoje o porto não é ativo mais na sua atividade portuária, mas é super ativo em cultura. Então aqui tu vai encontrar artesanato, restaurante, dentre várias outras coisas. Nos séculos passados, era aqui no Porto das Barcas que aconteciam as principais exportações e importações dessa região. E antigamente, esses locais aqui que a gente está passando, que são casarões muito bonitos, que datam a partir lá do século XVIII, eles eram armazéns. Então eles serviam para armazenar, de estoque para vários produtos, mas principalmente para estocar e também preparar a carne de charque, que era um produto muito forte aqui nessa região do Piauí. Vale muito a pena vocês caminharem com bastante calma por aqui, batendo foto, vendo um pouco aqui desse casaril, também entrando nas lojinhas de artesanato, tem bastante coisa super interessante. E outra informação, que aqui mais pro final de tarde fica mais agitado, os restaurantes começam a abrir, vida noturna também acontece bastante por aqui, e também tem um espaço onde rolam bastante festejos, manifestações culturais, inclusive a gente está vindo aqui pós-época de São João e ainda está com as bandeirolas aqui no espaço, também tem um palco onde rolam apresentações de shows, tá? Então é um local onde a cultura acontece aqui na cidade. E aqui bem pertinho do porto fica o Museu do Mar, que foi inaugurado em 2021, que é considerado um dos melhores pontos turísticos aqui da região. Então a gente vai lá conhecer agora. O valor de entrada aqui do Museu do Mar é de R$10 por pessoa e ele é considerado hoje o maior museu aqui do estado do Piauí. E são 3 exposições fixas, uma que fala sobre pessoas, outra sobre a biodiversidade e outra sobre as tecnologias náuticas, mas também sempre tem algumas exposições temporárias. E agora a gente vai lá conferir um pouco aqui desse local.
próxima parada é aqui na Praça da Graça. Aqui tem alguns prédios e monumentos históricos da cidade, como o monumento em homenagem à independência do Brasil, a Igreja Nossa Senhora do Rosário, a Catedral Mãe da Divina Graça e a Câmara Municipal. E uma curiosidade é que a catedral daqui é uma das únicas edificações em estilo barroco aqui do estado do Piauí. Outro ponto que a gente passou lá no centrinho é o casarão Simplício Dias, que é um casarão super icônico da cidade, datado lá do século XVIII, e ele pertenceu ao primeiro governante aqui da Parnaíba, que foi Simplício Dias da Silva. E daí teve outros pontos ali do centro que a gente não conseguiu passar porque a gente não teve tempo. Mas segue aí de recomendação para vocês, também tem o Museu do Trem, tem a Maria Fumaça, tem a Praça Santo Antônio, tem a Avenida Nações Unidas, também conhecida como Avenida Beira Rio, que é onde fica um polo gastronômico importante da cidade. E aqui o último local, ele fica mais ou menos a uns 15 minutos ali do centrinho, que é a Lagoa do Portinho, que é uma lagoa bem grande, onde a galera vem muito para se refrescar aqui nesses dias quentes que fazem aqui no Piauí. E bem na frente da lagoa também fica umas dunas que eles chamam de lençóis piauienses, e muita gente vai conhecer essas dunas fazendo passeio de quadriciclo. Começando o nosso terceiro dia de roteiro, e hoje a gente está fazendo um bate-volta para conhecer a cidade vizinha de Parnaíba, que é Luiz Correia, e aqui é um destino muito buscado por suas praias. E a gente começa o dia aqui na praia de Macapá, uma praia que tem uma estrutura bem bonita, assim, tem uns restaurantes aqui, com aquelas barraquinhas assim meio rústicas, com um telhado de palha. Muito legal, a vista que a gente tem aqui do rio também é muito linda, e uma coisa bem legal é que do outro lado do rio fica outro destino muito buscado por bate-voltas, saindo aqui de Parnaíba, que é a praia de Barra Grande, que pertence ao município de Cajueiro da Praia. A gente já tem um vídeo lá no canal onde a gente mostra com mais detalhes Barra Grande, então para quem tiver interesse eu vou deixar aqui o link acima, e agora a gente vai conhecer um pouquinho aqui da praia de Macapá que a gente está agora. Bem pertinho da praia de Macapá fica a praia de Mar-a-Mar. Essa praia aqui a gente achou a estrutura bem parecida com a outra, né? A estrutura aqui dos restaurantes, das barraquinhas. A maior diferença que a gente achou das duas praias é que aquela lá tu tem, né, o rio, né, o braço de mar ali, e a praia, né, o mar mesmo, e aqui tu só tem o mar, né? Então tem essa principal diferença aí das praias, mas elas ficam bem próximas uma das outras, né? Se vocês quiserem conhecer as duas em pouco espaço de tempo, vocês conseguem fazer isso. No caminho para as outras praias, a gente parou aqui em um atrativo muito curioso, aqui de Luiz Correia, que é a árvore penteada. Ela é daquelas árvores que com a ação do vento ela vai ficando inclinada, né, como se ela estivesse querendo dormir. E tem uma bem parecida lá em Jericoacoara, que é super famosa, né, que é a árvore da preguiça, só que aquela lá é um pouquinho maior. Essa aqui ela é menorzinha e ela tem um espaço aqui super bem cuidado, onde você pode vir, bater foto, sentar aqui, ficar observando ela. E também tem um mural que conta uma lenda relacionada a essa árvore aqui. Eu não vou contar a lenda aqui para vocês, tá? Eu vou deixar para vocês descobrirem um pouco da história se vocês vierem aqui pessoalmente conhecer aqui a árvore penteada. Agora a gente chegou aqui na Praia do Arrombado, isso mesmo que vocês ouviram, mas o nome da praia não tem nada a ver com a forma pejorativa que a gente fala, seu arrombado ou alguma coisa nesse sentido. É porque arrombar também pode significar destruir, né, despedaçar, e daí como essa praia aqui ela tem uma faixa de areia bem curta e daí a maré bate muito aqui nas dunas, onde a gente está aqui agora, acaba que essa maré, né, quando ela fica alta, ela vai despedaçando, né, ela vai arrombando essas areias, né, vai de certa forma destruindo. E daí por isso que o nome da praia é Praia do Arrombado. Não tem nada a ver com algum xingamento ou alguma coisa do tipo. E essa praia aqui também é uma praia bem extensa e ela tá parecendo ser uma praia super tranquila de passar o dia inteiro olhando aqui, escutando o barulhinho do mar. E a última praia que a gente vai apresentar aqui para vocês é uma das mais conhecidas aqui de Luiz Correia, que é a Praia de Atalaia. É uma praia que tem bastante restaurante, tem hospedagem aqui. Ela é a que fica mais próxima
de Parnaíba, né? Dá mais ou menos uns 30 minutos daqui até o centrinho histórico. E mais pra frente, só que na mesma faixa de areia, só que bem longe, né? Dá mais ou menos uns 10 quilômetros, também tem a Praia do Coqueiro, que também é outro local que é muito frequentado. E para quem ficou no vídeo até o final, vai ter uma dica extra aqui. A gente está dentro do carro porque a gente está saindo de Parnaíba, indo próximo da cidade de Cocal, também no Piauí, para conhecer um ponto turístico chamado Olho d'Água da Saúde. Dizem que é um local com uma água super cristalina, muito bonito. A gente está bem curioso para conhecer. Daí, explicando para vocês um pouco da nossa logística, a gente saiu lá de Parnaíba, colocou no Google Maps Olho d'Água da Saúde, daí aparece certinho a localização. E para tu conhecer esse local, tu só consegue com reserva, tá? Então, para quem tiver interesse, depois olhar e gostar desse ponto, eu vou deixar o contato para fazer a reserva aqui embaixo e também na descrição do vídeo. Chegamos aqui no sítio Flecheiras, que é o local que dá acesso ao Olho d'Água da Saúde, e daí a gente tem que passar o nosso nome, né, para uma pessoa que fica aqui na porteira, e daí depois tem uma trilha de uns 300, 400 metros, tá? Mas dizem que a trilha é bem tranquila. Sério, que lugar maravilhoso. A água super cristalina, a cor do azul dela também muito linda. Ela é até um pouco morninha, assim, temperatura perfeita. E a vegetação ao redor ali do Olho d'Água da Saúde também fantástica. E eu queria aproveitar para agradecer, tá? Porque a gente não fazia ideia que esse local existia até uns 2 meses atrás, quando a gente soltou um vídeo aqui no canal sobre 7 cidades, que é outro destino aqui do Piauí. E daí nos indicaram vir até aqui, né, próximo de Cocal, para conhecer aqui esse paraíso escondido. Outra coisa legal daqui é que um pouquinho antes, lá do Olho d'Água da Saúde, onde a gente pode entrar na água, tem outro ponto aqui só para contemplação, que é um poço cheio de ressurgências. É muito lindo assim, parece que a água está fervendo. E é isso, galera, diretamente aqui do próximo destino do Piauí que a gente vai mostrar aqui pra vocês. A gente vai finalizando mais um vídeo. A gente adorou conhecer um pouco mais do Delta do Parnaíba, as praias de Luiz Correia, o Olho d'Água da Saúde, o centrinho histórico de Parnaíba. E lembrando que a gente tem cupom de desconto da Insider Rolê Família 12. E pra quem curtiu o vídeo, curtiu as dicas, como sempre, já faz aquelas 3 coisas com C que todo mundo pede: curtir, compartilhar e comentar. E até nosso próximo Rolê Família. Tchau!